Está pronto! Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é bolo, porque eu acho que por meio de bolo eu consigo transmitir muito amor. Isso é uma coisa bem canceriana minha. Só que eu não tenho tido tempo pra fazer bolo, porque os bolos que eu faço demoram mais ou menos uns 1h30 pra fazer, entre preparar a massa, cobertura, botar pra assar, lavar as coisas, enfim. Então eu vou ensinar uma receita de bolo de caneca, que é uma receita fácil, rápida e que frequentemente eu faço quando eu tô meio apressado, porque ela é relativamente simples de fazer, acho que os ingredientes também são relativamente simples e o tempo dela, que é o melhor, que é muito rápido. Então, acompanhe minha receita de bolo. E para fazer essa receita a gente vai precisar desses ingredientes aqui: uma banana média ou grande picada, uma colher de sopa de farinha de aveia, uma colher de chá de cacau em pó ou achocolatado, uma colher de chá de canela e um ovo. Déjà vu. A gente tá sempre aqui. Déjà vu. Viver é um freio. Então, para falar sobre processo criativo, primeiro eu acho importante dizer que a arte que eu faço, que é o teatro, eu acho impossível pensar que ela só depende de mim, porque só se eu fizesse um monólogo, dirigisse, atuasse, produzisse, fizesse a dramaturgia, a sonoplastia, a iluminação, enfim. Fazer teatro pra mim é estar em relação, é estar em contato com outras pessoas, é dialogar. E isso é extremamente prazeroso e extremamente doloroso. Porque quando a gente fala de processo criativo, a gente está falando de pessoas. Cadê os 2? E nós, seres humaninhos, somos maravilhosos. Mas a gente, ao mesmo tempo, também é muito complexo. Então, um processo criativo envolve muito diálogo e muita escuta, assim, né? A prática disso. Os últimos processos que eu tenho feito, eu acho que eu tenho conseguido praticar a escuta, porque tenho trabalhado com muitas pessoas. E é muito legal porque quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente vai conhecendo muito elas também pelas ideias que ela tem, enfim, pela maneira como ela se expressa. E aí tem uma dificuldade, né? Porque todo mundo tem um monte de vontades, todo mundo tem vários quereres, assim, então a gente tem que negociar dentro disso, né? Mas eu não consigo fazer um processo de criação que dependa só de mim. Acho que criar tem que ser no contato com o outro, na troca, na relação. Acho que a criação real, assim, ocorre no meio disso. Que todo mundo vai cedendo um pouquinho e assim a gente vai chegando em algum lugar. Pelo menos é o que a gente tenta, né? E o chapeleiro é maluco. A lebre também é maluca? Então por onde eu vou? Não sei. Isso vai depender do seu nível de loucura. Nível de loucura? Sim! Você é louca! Eu sou? Maluca! Será? Pirada! Não. Doida da Silva! Abraça a loucura! Abraça a loucura! Eu acho
acho que eu não sou nada disso aí, viu? Ai, você deve ser, ou então não teria vindo parar bem aqui. Porque aqui nós todos somos loucos. Eu sou louco. Você é louca. Sou? Quem aqui no Renascença não é louca? Eu não... Aí numa xícara a gente vai colocar a banana. Tcharam! E aí a gente vai amassar essa banana. Depois que a banana estiver amassada, a gente vai pegar e vai começar a colocar os outros ingredientes secos. Então a gente vai colocar o cacau, a canela e depois a aveia. Vou falar sobre o processo de criação. Eu escolhi falar agora porque eu tô cansado. Porque eu tava criando, fazendo coisa. Então vou falar sobre isso agora. O meu processo de criação sofreu bastante alteração durante a pandemia, com certeza. Mas a melhor alteração que ele sofreu foi a partir de uma outra artista, que está sempre fixada ali atrás. Ela, Lady Gaga. Depois que ela lançou o álbum dela, realmente reacendeu em mim uma chama de vida. Isso foi em maio de 2020. E a partir daquele momento eu realmente me senti mais inspirado. E isso me emociona muito, perceber como a arte me inspira nas suas mais variadas formas, assim. A partir daquele momento eu comecei a ver mais filme, a ver mais série, a ouvir mais música, também a ver pintura e a me emocionar muito com os artistas, assim, e perceber como a arte é uma coisa incrível. Então, se não fosse a arte, eu acho que eu não teria voltado a alavancar a minha criação e a fazer coisas que eu nem imaginava que ia fazer e coisas muito gostosas. Então, eu com certeza devo isso a Lady Gaga, que foi a primeira chama, assim, que me reacendeu dentro dessa pandemia. Obrigado, maravilhosa. Eu acho que frequentemente a gente esquece que a nossa cabeça, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, eles vão e vêm, assim. E às vezes é preciso deixar esvaziar, assim. Mas para esvaziar a gente precisa se preencher primeiro, né? Então esse negócio da produtividade, eu acho que é um inconsciente coletivo que a gente precisa começar a querer sair, assim, mesmo. E entender que tá tudo bem a gente não ser produtivo. Tá tudo bem, o mundo nos condiciona a esse ritmo frenético que nos desestabiliza totalmente, assim. E a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo, sabe? E eu quero me ver com mais saúde mental, com mais calma, com mais tranquilidade e dando conta das coisas que eu preciso e tenho que fazer e não tapando buraco e não entendendo o que tá acontecendo porque simplesmente tá demais, sabe? A gente pega e vai mexer tudo de novo. E agora já ganhei essa corzinha bem bonita. E por fim, na realidade não é o fim, é o penúltimo passo, a gente vai colocar o ovo. Não esqueçam de colocar o ovo em outro lugar, porque, nossa, eu já coloquei muito ovo podre nessa mistura e assim, é triste. E a gente vai pegar e vai mexer essa mistura também.
misturado. Por que que eu falei que era o penúltimo passo? Porque agora vem um ingrediente que eu não tenho aqui, então a gente vai imaginar que eu tô colocando, que é o fermento. Vai colocar meia colherinha de fermento e vai mexer vagarosamente, com muito amor e carinho, pro fermento incorporar em toda a mistura e assim fazer com que o bolo cresça dentro do micro-ondas, tá bom? O último passo é levar isso aqui pro micro-ondas de 1,5 minuto a 2 minutos, dependendo da potência. Essa pergunta é ótima. Quais são seus mecanismos de fuga da realidade? Não preciso de mecanismos. Na realidade, para mim, é um negócio que precisa, entende? Às vezes, né? Vamos colocar assim, em 24 horas do dia, uma meia hora por aí eu dou uma olhada e tal. Opa, essa é a realidade. Só pra ver se eu tô no mesmo lugar ainda, se tá tudo certo, né? Porque a maior parte do tempo eu tô viajando em outras coisas, nessas observações. Hoje menos, mas aí no filme, numa coisa que eu li, eu tô sempre viajando, viajando. Então, pra mim, eu acho que o meu mecanismo maior de fuga da realidade é me inspirar. E aí eu piro mesmo, assim, nessa coisa, né? Então eu faço, gosto muito, uma das coisas que mais me faz pensar é fazer exercício. O que uma pessoa na pandemia, sem um lugar adequado, faz como exercício? Faxina. Então limpar, além de me deixar assim muito bem, porque a gente fica cansado e depois ainda consegue admirar um lugar limpo e organizado, isso me faz pensar. Então, acho que uma das cenas mais normais que aconteceram comigo em 2020 foi me ver com um pano na mão, uma esponja na mão, uma coisa assim, né? Porque vamos limpar então, né? Até porque daí tu não tem muito o que fazer mesmo, né? E aí, sujar também foi uma coisa bem interessante, porque também não adianta, né? Tá limpo, daí a gente vai lá, suja um pouco, porque senão vai limpar o que já tá limpo, não tem? Então, é isso. Mas é viajar. Nessas coisas de confluência de ideias, de pensamentos, uma frase, uma expressão que uma pessoa usou, colocada de determinada forma. E eu falei a palavra entrega, né? 2020 foi o ano da entrega, todo mundo tá entregando tudo, sabe? Acho que veio, sei lá, não sei de qual nicho de mercado veio essa expressão que normalmente, né, a mídia se apropria. Ah, não, então nós vamos fazer uma entrega. Ah, o que tu tá entregando? Ah, eu entreguei, então eu tenho que entregar. Então, oh, que saco. Quando ninguém tem nada para dar, as pessoas querem que a gente entregue. Mas enfim, né? É uma boa expressão, independente da gente ter alguma coisa ou não para entregar. Mas, e fiquei dias viajando sobre a tal da entrega. Porque que todo mundo fala? Pega, né? Tem uma expressão que pega, assim, aí todo mundo repete aleatoriamente, quando vê se eu não aguento mais, não me fala em entrega, pelo amor de Deus. Então é mais ou menos isso, né? Então fugir da realidade, pra mim, o oposto é mais difícil. Ir pra realidade é mais difícil. Mas é aquela história, meia hora por dia eu me dedico a dar uma observada para ver se tá tudo bem. E aí fico viajando, ainda mais em casa, né? Com um horário dilatado no sentido de que eu faço meu horário, em tese, né? Também, porque também o final de 2020 trouxe muita demanda, justamente para a gente poder sobreviver, né?
Então não é bem assim, faço meu horário, mas de alguma forma tenho mais autonomia sobre ele, sim. Então eu posso garantir que meia hora por dia eu dou conta da realidade, porque mais do que isso, só com engove antes e outro depois. Estou perdido na imensidão do mundo, perdido. Eu tô aqui, eu tô aqui. Será que eu tô aqui? Não sei se tô aqui. Eu quero tá aqui, não sei se quero tá aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Será que eu tô aqui? Nem sei se eu quero estar aqui. Não, eu quero estar aqui. Ai, tem alguém aí? Tô aqui. Uma coisa que eu costumo muito fazer e pensar é que quanto mais vazia a minha cabeça estiver, melhor para eu poder criar alguma coisa. Pelo menos eu acho. Só que isso é difícil, né? Ainda mais nessa era que a gente vive extremamente acelerada, que a gente faz um monte de coisa, trabalha pra caramba pra poder sobreviver, e, enfim, é complicado. Mas eu sou muito fiel à minha intuição no processo criativo. Então, eu tenho plena certeza que as minhas ideias representam o meu trabalho. E eu luto muito por elas, assim. Ao mesmo tempo, eu sou muito intuitivo. Então, eu me considero um veículo, assim, para realizar algumas coisas, sabe? Para fazer a arte, assim. Eu acho que eu sou um receptáculo para algo maior acontecer. Então, quando eu tenho uma intuição, assim, de alguma coisa para uma cena, ou uma ideia que seja artística, eu anoto. Eu tenho um documento online chamado Ideias Cênicas, e aí eu anoto tudo lá. E muita coisa que tá lá se transformou já em peça de teatro, em cena, em música, enfim. Isso me dignifica muito, assim, enquanto artista, pensar que seguir a minha intuição, né, talvez seja o que mais me ajude dentro de um processo criativo. E nem sempre é assertivo, né, mas, assim, eu não considero o erro ou as falhas como algo ruim. Isso é parte do nosso aprendizado enquanto artista, e a gente tá sempre em crescimento e buscando, assim, isso eu acho uma coisa muito linda, pelo menos na minha área, assim, no teatro, que é essa sensação da gente nunca chegar num ponto, né? Assim, a gente tá sempre correndo atrás e sempre descobrindo coisa nova real, assim.
A gente vai usando algumas ferramentas, mas enfim, é sempre uma descoberta. Mas eu acho que, acima de tudo, para o processo criativo, a gente precisa ser fiel ao que a gente acredita e ao que a gente sente, sabe? Isso precisa ser levado em consideração, deixando muito de lado essa questão entre razão e emoção. A gente é feito de energia, né? Nós somos energia. Isso aqui é massa, né? Massa é energia congelada, segundo os grandes estudiosos da física. Então, essa mesma relação que os planetas têm, né? Essa relação cósmica no sentido de que os planetas se atraem porque massa atrai massa, né? Os planetas têm influência da sua força gravitacional na Terra, então, tipo, com isso surgem as marés e tal. Então, essa influência também acontece na gente, assim como a gente influencia eles, né? Então, eu acho muito lindo pensar que nós somos energia. E os meus pensamentos que estão dentro dessa massa também são energia. E se essa massa consegue atrair uma massa maior, que é a Lua, por exemplo, então eu acho que quando a gente se conecta com o processo criativo, minimamente com a ideia de criar algo, isso já vai ativando outras conexões cósmicas. Mas aí tem que acreditar muito nessa parada cósmica e ao mesmo tempo hiperfactível da física quântica, né? Mas, enfim, é uma linha de pensamento. Mas eu penso muito isso, assim. Então, quando me vem uma ideia, um pensamento, eu penso que isso é algo quase como se uma coisa meio divina estivesse ligando pra mim. Então, eu atendo o telefone e vou. Mas, em termos de processo criativo aí, dentro de um processo com outras pessoas, né? Uma coisa que me ajuda muito e eu acho extremamente ritualístico é levar meditação para o ensaio, assim. Eu acho que a meditação, ela é uma maneira de fazer com que as pessoas consigam, além de sintonizar numa frequência que talvez seja parecida, elas também conseguem trazer, assim, a sua atenção para aquele momento presente, né? E frequentemente no início dos ensaios, e muitas coisas que eu faço, variando, né, de grupo para grupo, mas eu percebo que é isso, a gente chega muito carregado com cargas externas do mundo, né, cada um tem sua vida, coisas boas, coisas ruins vão acontecendo, e o local de ensaio para mim precisa ser um local de acolhimento para as pessoas. E a meditação, eu acho que é uma das formas de fazer isso. Claro que para muitas pessoas não funciona e as pessoas não gostam, né? Mas a maioria das práticas que eu tenho e dos grupos com que eu trabalho, quando eu proponho isso, é sempre muito positivo, assim. E eu sinto que isso ajuda a gente a minimamente dar uma esvaziada na cabeça também, para poder estar naquele momento presente e se encher, assim, com as coisas que aquele processo tá pedindo, digamos assim. Então é isso. Olha, galera, eu não sei, assim, sabe? Tipo, vocês artistas, assim, vocês são... Não, era um pássaro. Então, galera, eu acho, assim, que a arte com certeza faz diferença no meio, né? No meio de tanta desesperança, porque, assim, a arte é uma coisa que foi criada pelas pessoas, né? Não tem, tipo, arte no espaço, assim, não vi, né? Tipo, foi a gente que criou. Não tô dizendo que não existe outra arte em outro planeta, porque eu nunca fui. Era um pombo. E nunca fui, mas, assim, a arte faz muita diferença, porque quem faz arte são as pessoas. Então, assim, se você acredita que você pode fazer a diferença, sua arte também faz a diferença. Mas é no micro, né? Não no macro, tipo, para poucas pessoas que você apresenta, ou sei lá, se você é muito famoso, tipo, um Scooby-Doo, peraí, chegou o meu Tony. Ai, meu Deus, eu amo ela. Eu amo. E aqui ficou a minha amiga também. Mas pessoal,
Fala. Meu ano foi de transformação porque eu ressignifiquei totalmente o amor pela minha profissão. Fiquei longe dos palcos, um lugar que eu tenho estado há muito tempo, trabalhando demais. E sem nenhuma culpa eu posso dizer que eu não sinto falta. Ainda não sinto. Fazer teatro pra mim é muito mais do que estar no palco. Estar no palco é 20% do que a gente faz. E eu tô conseguindo fazer esses 80% de outras formas, escrevendo projetos, executando projetos, me aventurando em novas linguagens, novas frentes. E isso é ressignificar o amor pela minha arte, que é o teatro. Então esse ano basicamente foi disso. 2020 foi de muito trabalho desde o início do ano, muita curtição e pandemia, inércia, aí um despertar assim de vida, de uma faísca que deflagrou todo um processo criativo, uma vontade de viver. E aí outras coisas começaram a surgir. E é isso, a gente vai se adaptando e vai transmutando essas energias. Tem que transmutar, tem que transformar. Porque vida é movimento. E a gente foi obrigado a ficar parado, então acho que eu dei meu jeito pra me transformar também. 2020. Sabe que, assim, eu venho até março de 2020, eu vinha numa sequência assim insana de trabalho, assim, muito trabalho. Em janeiro de 2020 eu trabalhei feito um camelo louco, assim, fiquei com amidalite no dia de uma apresentação, assim, era o meu corpo gritando para. O meu corpo costuma gritar para mim. Já quebrei o pé no carnaval, na quarta-feira de cinzas, numa cachoeira linda, ia começar um ano inteiro de trabalho, mas meu corpo retrai. E quando estourou o lance da pandemia, eu estava trabalhando em São Paulo e eu não queria voltar para Porto Alegre. Eu não queria voltar para cá, eu estava sem tesão nenhum para fazer todas as coisas que eu tinha que fazer. E aí veio a pandemia, assim. Então, para mim foi um alívio no início e uma angústia também, né? Porque eu entendo que eu entro num ritmo frenético de trabalho e fico, eu quero descansar, e aí quando para, fico ansioso, porque, né, como a máquina tá sempre andando, quando tu tira a droga dela, ela sente falta, né? Mas deu um mês assim e aí começou a ficar totalmente desestimulante para mim, assim, foi bem difícil, né? Então eu comecei a me apoiar na arte, porque eu acho a arte um canal de comunicação que me conecta, obviamente, né? Porque eu me expresso a partir da arte do teatro. Então eu comecei a me apegar em tudo que eu podia artisticamente. Comecei a ver séries, ver filmes, a acessar outros artistas que eu não conhecia. Nossa, ouvi muita música de gente nova, assim, e me deu um pouco de conforto perceber que algumas pessoas estavam conseguindo fazer seu trabalho, sabe? E estavam me confortando com isso, assim. Não consegui ir para o online, eu fui daquela turminha, exatamente assim, esses pixels aqui, eles não me contemplam, sabe? Tipo, pode ter milhões de pixels, mas eles não vão substituir a presença, jamais, assim. E acho que cada vez mais a gente está caminhando para isso, sabe? De se tornar totalmente digital, assim. E isso me assusta porque perde o material humano, né? A gente realmente está virando máquina cada vez mais, assim. Então, eu comecei a me inspirar e num dia que eu estava bem mal, assim, uma colega minha postou uma mensagem num grupo falando que ela estava a fim de experimentar uma linguagem de teatro de sombras, porque ela estava trabalhando isso com os alunos dela na escola, e ela perguntou se alguém queria fazer algo com ela. E eu estava mal e mandei um áudio para ela, falando para ela, amiga, eu não estou bem, eu estou mal, mas assim, eu quero, tá? Me dá uma semana, 2, e a gente conversa sobre isso. E disso nasceu um trabalho muito lindo que a gente fez, um espetáculo infantil, sobre 2 animais que estavam lutando contra o coronavírus na casa deles. E aí
Foi muito lindo. Quando a fez gente esse- gravou, a gente gravou em uma semana aqui em casa. Ficamos filmando essa merda até 5 da manhã. Um cansaço do capeta. E eu pensei, meu papai, não estou com saudades real dessa rotina. Não volta, pelo amor. E aí eu me dei conta disso, assim. Eu tava cansado do palco. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Não me sinto menos, tipo assim, devoto à arte do teatro. Eu sou, assim, amor da cabeça aos pés. Eu comecei a fazer teatro, foi tipo um chamado, quando eu fui no teatro pela primeira vez, assim. Abriram as cortinas, daí eu comecei a chorar e pensei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer na minha vida. Foi assim que eu comecei a fazer teatro e nunca mais saí. Só que fazer teatro, estar no palco, é muito pouco. É uma porcentagem muito pouca de tudo que a gente faz para chegar nesse lugar, né? O processo, ele é muito mais importante para mim, assim. E o processo, ele é tão lindo e tão precioso que só a gente que está ali, a gente consegue ver, assim, momentos mágicos que às vezes desembocam na cena e às vezes não, né? Então eu acho isso muito precioso. Só que depois que eu fiz esse trabalho, começaram a aparecer os editais, né? Eu me senti mais pilhado. E aí comecei a escrever projeto. Projeto. E aprovei 4 projetos nesses editais. Então começou em agosto e foi até novembro toda essa loucurada e apresentando peça em festival online. Então eu aprendi em 2020 a ressignificar meu amor pela arte, assim, a ressignificar meu amor pela arte que eu tanto amo, que é o teatro, fazendo outras coisas, utilizando os conhecimentos que eu tinha, sabe, para fazer outras paradas. E isso me fez sentir muito feliz, assim. E eu deixo aqui uma frase do Criolo, de uma entrevista linda que ele dá para o Lázaro Ramos no programa Espelhos, que ele fala assim: não tenha pretensão de achar que o palco vai ser sempre para você. E eu achei aquilo, assim, muito lindo. Muito, 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 muito lindo. E ele termina dizendo: é preciso que a gente transforme o nosso amor. Então, 2020, assim, esses dizeres dele me acompanharam muito, sabe? E eu acho que eu fiz isso e sigo fazendo ainda, sabe? Meu nome é Luiz Manuel, tenho 28 anos e sou artista. Por muito tempo, eu lembro quando me perguntavam isso em alguns lugares, principalmente esses que a gente tem que preencher alguma coisa, qual tua profissão. Eu lembro que lá no início, em 2011, quando eu entrei na faculdade, ainda era difícil para mim dizer isso, né? Sou ator, sou artista. E é muito lindo perceber como isso mudou muito na minha vida até hoje, assim, sabe? Como eu encho a boca para falar isso. Um pouco mais feliz. Mas eu vivo numa luta constante comigo mesmo, assim, sabe? Travando, assim, muitas batalhas comigo para tentar ser uma pessoa melhor. Eu sou muito crítico, e principalmente comigo, assim. Com trabalho demais também. Mas eu acho que ser diretor e professor me fez ser uma pessoa mais generosa. E isso também me deixa muito feliz, porque eu acho que eu estou conseguindo empregar isso em várias áreas da minha vida. Mas eu sou uma pessoa muito decidida. Nasci no mesmo dia que a Gisele Bündchen, que o Santos Dumont. Então, assim, desfilo bem e te levo para uma viagem legal. Deuces.
Ai, gente, eu vou dizer pra vocês assim que eu acho essas ações, né, artísticas disponibilizadas na internet em grande escala. Eu vou dizer pra vocês assim que eu amo, eu acho incrível. Assim, muitas pessoas dizem: "Ah, isso não é teatro. Ah, isso não é dança." Ai, se eu pudesse soltar meu celular, mas eu ainda tô pagando ele, assim, eu soltava pra aplaudir vocês pela grande descoberta que não é aquilo que era antes. Assim, parabéns, né? Então as pessoas que estão... Ai, agora fico instigada. Ai, tô instigado. Tô assim, ó. Reflexiva. É óbvio, né, gente? Assim, as pessoas que fizeram tudo isso, que conseguiram ir para o meio online, parabéns para elas. Que maravilhoso, que bom que as pessoas conseguiram se adaptar, né? Mas é isso. Eu, por exemplo, com essa pele dourada linda, não consegui. E eu acho ótimo que as pessoas fizeram isso, que as pessoas continuaram suas produções, que as pessoas encontraram outros meios, se adaptaram ao online. Eu acho fantástico. Eu acho que a arte, a cultura, ela precisa ser acessada por todos, e obviamente não é com a internet que a gente vai fazer isso, porque a gente está falando de uma parte da população que tem acesso, né? Mas eu acho que o meio online foi uma tentativa, uma proposta, muitas vezes acertada, né? Uma pesquisa também de cada um, para poder levar um pouco do seu trabalho para as outras pessoas. E eu acho isso louvável. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto, porque isso cabe a mim. Mas eu acho que a gente não pode empacar o rolê do coleguinha que está querendo fazer o seu trabalho, tá bom? Generosidade, acima de tudo, com os trabalhos das pessoas. A gente precisa ser muito mais generoso com os colegas, com os artistas, com seus trabalhos, suas produções, porque a gente está falando de uma coisa materializada que é uma subjetividade daquela pessoa. Então, por mais que a gente não goste, a gente precisa respeitar e valorizar esse movimento que foi feito, que ainda está sendo feito, né? Se a gente não consegue, suave. Mas assim, tem quem consegue, tem quem curte, tem quem não curte. O mundo é muito vasto, tá bom? Então, assim, respeito acima de tudo, máscara de ouro e muito botox, porque se vocês não repararam aqui, ó, a pele da garota é uma porcelana.